Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Quebra-Nozes. Eu, Maria Castelo Branco e o Alexandre Poço estamos de volta para discutir ideias e debater visões de mundo. Sem agenda, mas com princípios, com regularidade, mas sem maçar. Olá, hoje temos connosco Tiago Moreira de Sá, professor universitário na Universidade Nova e investigador do IPRI, e será o nosso convidado para debater um tema que entendemos como bastante importante, que são as eleições presidenciais americanas, mas antes vamos fazer a nossa primeira rúbrica, o Sim ou Sopas. E a primeira questão cabe à Maria. Tiago, democrata ou republicano? Bem, se eu fosse norte-americano, seria ou um republicano moderado ou um democrata moderado. Nos Estados Unidos chamavam aos republicanos, agora já não existem, aos republicanos moderados, os republicanos liberais. E chamavam aos democratas moderados, também já não existem, os democratas conservadores. Eu seria provavelmente um destes. E se tivesse de escolher um presidente, qual é o seu presidente favorito da história americana? Ou um democrata, o Franklin Delano Roosevelt, ou, e agora bastante polémico, um republicano, Richard Nixon, que é dos mais detestados, mas por uma razão, porque era um gênio na política externa e foi o homem que fez a abertura à China e foi o homem que acabou com a guerra do Vietnã, enfim, e mais uma série de outras. O Nixon, e já agora o secretário de Estado dele, o Henry Kissinger, quem usava a expressão Nixinger, que era a junção do Nixon e do Kissinger, e acho que é um momento genial da política externa norte-americana. Okay. Certíssimo. E continuando na linha dos presidentes, se pudesse jantar com Reagan ou com Bill Clinton, qual é que escolheria? Não posso almoçar com um e jantar com o outro. São dois políticos formidáveis. Certo. Mesmo assim, escolheria o Reagan. Ok, muito bem. E passada esta fase do sim ou sopas, vamos então à nós de hoje, que é sobre as próximas eleições presidenciais americanas que acontecem no início de novembro deste ano de 2020 e que irão opor Joe Biden, candidato democrata, e o atual presidente dos Estados Unidos, candidato republicano, Donald Trump. E para falar sobre este tema temos connosco Tiago Moreira de Sá, a quem colocava a nossa primeira questão. Tiago, depois de 2016, existe hoje uma maior dificuldade em fazer o tal mapa eleitoral, o caminho para os 270, do que antes de 2016, tendo em conta que em 2016 parece que tudo saiu ao lado com, na altura, surpreendente vitória de Donald Trump, e parece que hoje estamos a assistir a um maior conservadorismo nas expectativas e por isso é que, embora alguns números pareçam dar a ideia de que Biden pode vencer Donald Trump, existe um grande conservadorismo de ainda assim dar um favoritismo. Isto refere-se apenas ao impacto de 2016 ou está mesmo difícil fazer algum tipo de estimativa pré-eleitoral? Está mesmo difícil. Está ainda mais difícil do que no passado e não é só pelo efeito de surpresa de 2016. A primeira coisa que é preciso dizer, que é óbvia, é que quando nós olhamos para as eleições nos Estados Unidos da América, não podemos pensar nas eleições como pensamos cá. E, portanto, não vale a pena estar a olhar para as sondagens nacionais. Na prática, por causa do sistema eleitoral, a conjugação do colégio eleitoral e do winner takes all, há 50 eleições, uma por cada estado. Esta é a primeira coisa que é preciso saber. A segunda é que esses estados não são todos iguais, porque há estados que são seguros para os republicanos, há estados que são seguros para os democratas, há estados que são praticamente certos para um lado, não são seguros, mas são quase garantidos para um lado e para o outro. Portanto, nós chegamos no final ali depende de eleição para eleição, mas ali a uns 10, 11, 12 estados, são chamados swing states, ou estados voláteis, que ora ganham uns, ora ganham outros. E dentro desses 10, 11, 12 swing states, há uns que são particularmente relevantes, que são os da cintura da ferrugem, o Ohio, o Wisconsin, a Pensilvânia e o Michigan. Fora da cintura da ferrugem, claro, a Flórida. E depois há alguns que vão ser importantes nesta eleição. Alguns surpreendentes. O Arizona, em que o Biden vai à frente. É verdade que já havia uma tendência anterior no Arizona, mas agora o Biden vai com uma diferença maior do que se esperava.
No Minnesota, onde os democratas ganham desde o Nixon, desde os anos 60, e que agora está em disputa. É verdade que da última eleição a Hillary já ganhou por muito pouco no Minnesota. E depois há a Carolina do Norte, enfim, há aqui alguns estados, e também já ganhou, o Obama ganhou ganhou e perdeu lá, enfim. O que nós podemos fazer é olhar para estes estados, sobretudo os que eu disse, os 5 primeiros que eu disse, e ir ver a evolução das sondagens, e da média das sondagens, porque há várias sondagens, e também o histórico, digamos assim, dos últimos 40 anos nesses estados. E o que nós podemos perceber é que neste momento, e o que é que nós podemos avaliar? Tendências, porque até dia 3 de novembro ainda falta algum tempo, e nós sabemos que os resultados só são minimamente fidedignos, da média das sondagens, ali 15 dias, no máximo 3 semanas antes das eleições. Até cedo para tirar grandes conclusões, mas podemos analisar tendências, isso já é possível fazer. E quais é que são as tendências que nós podemos ver? Houve uma tendência na pandemia que correu francamente mal nos Estados Unidos da América, e correu mal ao presidente Trump. Podemos depois discutir um bocadinho isso, que é mais complicado, mas que correu-lhe mal. E houve uma tendência claramente favorável ao Biden nestes estados decisivos, e o Biden descolou na generalidade deles, incluindo chegou a estar à frente no Texas, agora já não está. E depois, mais recentemente, houve uma contratendência favorável ao Trump, que eu acho que tem muito a ver com a forma como a percepção, melhor dizendo, da forma como foi feito o movimento de protesto na luta chamada luta antirracismo, perfeitamente legítima e digna, mas que em alguns sítios tornou-se violenta, ou pelo menos houve a percepção de se tornou violenta e caótica, e o presidente, com o slogan Lei e Ordem, acabou por capitalizar. Isso vê-se em alguns dos estados que tiveram maiores problemas, inclusive no Minnesota. Sim. E estados como, por exemplo, a Pensilvânia também encontra-se nesse leque de estados que são possíveis de ir para um ou para o outro, ou acha que já está mais ou menos arrumada a sua decisão? É que em 2016 penso, não estou a cometer um erro, foi a primeira vez desde os anos 80 que um republicano venceu na Pensilvânia. E além dos estados que referiu, da cintura, que referiste, peço desculpa, da cintura de ferrugem, pois há estes estados assim estranhos, como por exemplo a Pensilvânia, o Texas, talvez ainda não seja agora, mas talvez nas próximas presidenciais. Existe uma dinâmica, que eu diria, mais relacionada com temas económicos nesta eleição, ou poderemos ter uma eleição marcada por os temas das manifestações antirracistas e do backlash que depois sofreram e da reação do presidente, a questão da pandemia, ou a economia será ainda o grande tema? Essa é uma dificuldade adicional que nós temos, porque de antes nós sabíamos pelos estudos, e há abundantes estudos sobre isso, que o voto americano era um voto sobretudo económico. Quando perguntavam às pessoas deste conjunto de assuntos, qual é o que vai decidir o seu voto? Os assuntos económicos relacionados, por exemplo, o emprego, o crescimento económico, o rendimento, os impostos, estavam claramente, mas destacadamente em primeiro lugar. E foi assim durante imenso tempo, na longa duração. Mais recentemente, a coisa começou a mudar. Por exemplo, a última sondagem que eu vi, e perguntavam mesmo, sondagem credível, até acho que era da Pew Review, do Pew, já não me lembro exatamente de que altura, mas é uma coisa recente, dizia claramente, à volta de 30% dos norte-americanos apontavam fatores económicos como motivo do seu voto. O que é que nós estamos a assistir? Nós estamos a assistir que elementos como a política da identidade, portanto, a questão das identidades, a questão do nacionalismo, hoje em dia estão a pesar imenso no sentido do voto das pessoas. E eles são muito mais subjetivos, nós podemos medir o comportamento da economia. Diz, se está tudo a correr bem na economia, então, neste caso o presidente em exercício, que se recandidata, ganha. Era relativamente fácil e era assim que acontecia. Sim. Houve pouquíssimas exceções nos últimos 40 anos, 50 anos. Agora já não é bem assim, porque é muito difícil nós medirmos as questões de identidade, de um lado e do outro. Nós falamos muito de identidade à direita, mas também há fatores identitários à esquerda, embora seja mais forte hoje em dia nos Estados Unidos à direita. E como é que nós medimos o nacionalismo? Todos os americanos são nacionalistas, de esquerda e de direita. Têm nacionalismos diferentes. Como é que nós medimos isto? Isso vem complicar seriamente a nossa capacidade, os fatores qualitativos vêm complicar muito a nossa dificuldade de prever o que é que pode acontecer. E por falar em sondagens,
Eu vi recentemente uma sondagem, acho que do Economist, que dizia que nunca na história dos Estados Unidos os americanos tinham sido tão a favor de um Estado mais intervencionista. E, portanto, um Estado mais forte, com mais peso, tanto na economia como em termos sociais. Isto parece-lhe verdade parece verdade e parece que vai influenciar agora a eleição, sendo que o Biden tem sempre movido com o partido. Ele tem estado sempre mais ao centro, mas à medida que o Partido Democrata vai virando à esquerda, ele vai virando com ele e, portanto, crees que isto terá uma grande influência na possível eleição de Joe Biden e pode-lhe dar uma alavanca? Ou nem por isso? É difícil dizer, porque curiosamente o Donald Trump tem também, já tinha em 2016, várias propostas que claramente passam pelo papel importante do Estado na política e na sociedade norte-americana. Aliás, uma das coisas que eu acho que as pessoas não perceberam é que, quer dizer, algumas não perceberam, muitas perceberam, é que a proposta do Trump rompia com as clivagens tradicionais esquerda-direita. Havia muitas propostas do Donald Trump que eram geralmente atribuídas à esquerda. Por exemplo, o Donald Trump disse claramente, ao contrário do que era a tradição de uma boa parte do Partido Republicano, na segurança social não se mexe. A segurança social é um direito adquirido e as pessoas têm que receber aquilo que têm direito pelos descontos que fizeram. Disse também que no Medicare e no Medicaid, portanto, os cuidados de saúde para os mais velhos e para os mais pobres, também não se mexia. Inclusive, ele queria repeal and replace, portanto, não sei bem traduzir, mas acabar com o Obamacare, mas para fazer um Trump Care, não era para não haver nada. E por isso... Aproximava-se mais, calhar, de Bernie Sanders, por exemplo, também na política externa, na visão externa económica, contrariar um bocado a questão do comércio livre, por exemplo, do comércio mais justo. Estou a fazer uma simplificação quando diz que se aproximava de Bernie Sanders, mas com uma visão mais conservadora das questões económicas e não tanto aquele establishment quase que neoliberal do Partido Republicano. Exato, aliás, o Partido Republicano era o campeão dos acordos de comércio livre nos Estados Unidos da América. E o Trump procurou rasgar com eles. Procurou rasgar com eles. E quem é que tinha muitos críticos dos acordos de comércio livre? Eram justamente os democratas, por causa do peso dos sindicatos ligados ao Partido Democrata, muito fortes nestes estados da cintura da ferrugem, onde o Trump ganhou em 2016. Portanto, essas divisões esquerda e direita tradicionais, essas visões diferentes entre Estado, o peso do Estado na sociedade norte-americana, são muito mais fluídas do que se possa imaginar. O Trump, em muitos casos, defende um papel importante do Estado na sociedade norte-americana. Onde é que eu acho que há aqui uma clivagem quase filosófica mais de fundo, e aqui, sim, há uma diferença grande, e que no caso dos democratas começa com o Obama, e que provocou um efeito grande de contra-reação na sociedade norte-americana, e de alguma maneira pode ter sido uma explicação de fundo da eleição do Trump, que é na forma como eles interpretam o sonho americano. Para o Trump e para a maior parte dos republicanos, o sonho americano consiste numa pessoa, independentemente da condição social, das crenças religiosas, da cor da pele, etc, 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 poder subir na vida e, se tiver talento para isso, tornar-se rico. Pode ter nascido pobre e tornar-se um milionário. Para os democratas, ou melhor, para alguns democratas, a começar pelo Obama, e o Biden fazia parte da administração Obama, o sonho americano não pode ser só isto. E porquê é que não pode ser só isto? Porque há pessoas que, independentemente de trabalharem arduamente, independentemente de serem honestas, independentemente de serem pessoas capazes, pelo contexto social em que nascem, não têm as mesmas condições que os outros e, portanto, provavelmente se nascem pobres, permanecem pobres. Para além disso, há pessoas que, por outras razões, como por exemplo, por problemas de saúde, por problemas de deficiência física, etc, etc, também não têm as mesmas condições de competir que os outros. Portanto, o Obama tentou reinventar o sonho americano e houve uma grande rejeição nos eleitorados conservadores. O sonho americano mais inclusivo. O sonho americano mais inclusivo. Mas porquê é que isto é importante? Porque passava por um papel muito forte do Estado, através das políticas de afirmação ativa e através das políticas públicas em geral, porque como é que isto se pode fazer? Através, sobretudo, da intervenção do Estado, quer do Estado Federal, quer a nível estadual, porque os 50 Estados têm muito peso e muita importância nestas políticas todas, em áreas, por exemplo, como a educação. E há, de facto, um problema sério de educação, de desnível da educação, das zonas pobres para as zonas ricas. E para além disso, a educação boa é cara, é muito cara. E aí sim havia uma concepção de uma
de um forte papel do Estado na sociedade norte-americana. E aqui é complicado, porque é uma sociedade que nasceu num conceito de liberdade, em que a pessoa deve ser livre de fazer o máximo possível sem intervenção do Estado. E é também complicado, porque dentro do poder do Estado e do papel do Estado, o Estado federal é particularmente mal visto nos Estados Unidos da América, muito mais do que o papel do Estado dos 50 Estados. E com Trump vimos um reforço até de um Estado federal em várias áreas em que procurou sempre impor a sua visão aos governos estaduais, e viu-se agora, por exemplo, no combate à pandemia, vários governadores que se queixaram do Estado Federal ter desaparecido. Alguns deles até ficaram mais famosos ou ganharam maior destaque, como o governador de Nova Iorque, que foi muito vocal nas críticas ao presidente americano, porque procurou sempre até assumir do ponto de vista estadual talvez aquele descrédito que o governo federal tem junto da população comum americana. Existe também aqui ou seja, um presidente mais autoritário, como Donald Trump procura ser com o Estado Federal, e um Biden que é mais eu diria, o habitual naquilo que será sempre o respeito pelo normal funcionamento das relações entre os programas federais, os programas estaduais e a governação estadual. Ou não há aqui nenhuma diferenciação ao nível de como é que encara o sistema num todo, entre a forma como Trump vê, embora Obama também usava muito as ordens executivas, também não era anjo nenhum. Até acho que fez mais. Até acho que fez mais que Trump, mas há aqui uma divisão possível na forma de encarar o sistema político americano num todo entre Biden e Trump. Bem, no caso do Trump é mais a retórica do que a prática. Aliás, no caso da pandemia é um bom exemplo. O Trump, apesar das várias coisas que disse, nunca tentou substituir-se ao poder dos Estados. Quem geriu a pandemia, no essencial, foram os Estados. Depois o Governo Federal tem alguns instrumentos, desde logo instrumentos económicos e financeiros, para ajudar. Mas quem gere as questões todas, inclusive confina, não confina, como é que confina, quanto tempo confina, quais as regras do confinamento, foram os Estados que decidiram. E o Trump até tinha a possibilidade, não é fácil, mas tinha a possibilidade, em casos limites, para tentar que as autoridades federais pudessem intervir, e não o fez. Ameaçou, mas não o fez. E fez bem não fazer, porque sempre que isto aconteceu no passado, geralmente aconteceu por acordo entre o presidente, o governador e o mayor. E quando não é assim, depois há um sarilho grande. Por isso, é mais a retórica do que a prática, como vimos na pandemia. A pandemia foi gerida pelos Estados, pelo governo dos Estados, e não só, e pelas cidades, pelos governadores, pelos mayors. Mas essa retórica não acabou, desculpa, mas não acabou por prejudicar Trump, porque na verdade há uma retórica de eu posso, quero, faço e mando, mas de repente, na verdade, a pandemia foi mal gerida também pelos Estados. Mas o que nós estamos a verificar agora nas sondagens é que muitas pessoas que tencionavam votar Trump, depois da pandemia, já estão mais viradas para Joe Biden. Sim, correu francamente mal, e para além disso, o facto de eles falar permanentemente todos os dias e twittar já agora não ajudou nada. A prova que assim foi é que ele depois recuou e acabou com aquelas conferências de imprensa diárias e passou a falar muito menos da pandemia do que falava antes. Depois fiz uma outra coisa que foi, para conseguir, depois de ter falado mais e ter começado a baixar nas sondagens, foi arranjar um inimigo externo, foi a China, e culpar a China de tudo. Portanto, a prova que a coisa estava a correr mal foi a necessidade que o Trump teve de mudar a sua estratégia. Agora, há uma coisa que eu queria dizer em relação à questão anterior, que é a seguinte. Havia muitas dúvidas se as instituições norte-americanas iam ou não iam resistir a um presidente que tudo indicava que tinha uma cultura democrática mais fraca, digamos assim. E a questão de ser autoritário ou se não era autoritário. Independentemente, eu não sou capaz de responder se ele ou não é, independentemente do que ele teria na cabeça, as instituições funcionaram. A democracia norte-americana funcionou. Os checks and balances funcionaram. Os tribunais travaram várias das decisões tomadas pelo Donald Trump. O Congresso, inclusive o Congresso republicano, portanto, o Senado, quando os republicanos tinham maioria, bem, o Senado ainda tem maioria. Até 2018.
Exato. Não, o Senado ainda tem agora. O Senado ainda tem, mas mas a Câmara perdeu em 2018. a Câmara perdeu em 2018. Sim. A Câmara Democrata travou várias vezes o Presidente. Os republicanos no Senado travaram várias vezes o Presidente. O Repeal and Replace Obamacare foi travado no Senado, maioria republicana. E por isso os Estados têm... A regra nos Estados Unidos é o poder dos Estados. O Governo Federal é a exceção, só quando os Estados não conseguem resolver os problemas entre si. As instituições funcionaram, a opinião pública, os meios de comunicação social funcionaram, e nós, às vezes... Não se confirmou aquele receio do enfraquecimento do sistema como um todo que se dizia em 2016, a seguir à eleição. Ou seja, os checks and balances continuam a existir e, portanto, um presidente, seja ele qual for, este ou outro, está sempre bastante, limitado, porque existe um sistema de freios e contrafreios que no fim do dia atuam, não é? E, portanto, quando discordam, atuam. Não é? Até agora funcionaram. Sim. E não estou a ver que não vão funcionar, porque é cultura dominante na sociedade norte-americana, desde as instituições até ao povo, aos militares. É esta a cultura do país desde que ele existe, desde que se tornou... Na verdade, até antes de ele ser independente, porque já as colónias, durante o Império Britânico, tinham esta cultura e ela é reinante. Há aqui um campo em que as coisas são um bocadinho diferentes, que é o campo da política externa, porque a política externa tem menos freios e contrapesos, tem menos checks and balances. O Presidente tem muito mais poder em política externa. Há alguns freios e contrapesos, mas muito menos. E achas que correu bem a política externa do Trump? Eu acho que a política externa do Trump teve... Bom, em primeiro lugar, tínhamos que ver, para responder a isso como mais deve ser, tínhamos que ver região a região. Houve casos de sucesso e casos de insucesso. Assim, a nível geral, a primeira coisa que eu posso dizer é que o Trump teve um mérito. E o mérito foi perceber que a política externa norte-americana anterior, ao longo de muitos anos, tinha sido... os Estados Unidos tinham cometido imensos erros de política externa. Aquilo que ele chamou o playbook de política externa não podia continuar. Portanto, os Estados Unidos tinham que alterar muitas das suas... de vários aspectos da sua política externa. E o Trump teve esse mérito, que veio alterar uma política externa que estava à deriva, eu acho que, pelo menos numa deriva estratégica, desde pelo menos o fim da Guerra Fria. Agora, desde logo, desde o fim da Guerra Fria e depois, de forma particularmente acentuada, desde o 11 de setembro, em que os Estados Unidos da América entraram numa espécie de espiral psicótica de insegurança, altamente exagerada. Quase a misturar a política interna com a política externa, não é? Quase como se a nossa política interna agora é externa e é só isso que conta a partir de Bush. É um bocadinho essa a perspectiva que nós vamos tendo, pelo menos eu tenho, de uma perspectiva europeia, que ele virou completamente, o Bush virou completamente as tabelas para... E o Obama seguiu esse ou não achas que... Curiosamente, quer um quer outro candidataram-se com uma plataforma, tal como o Trump, a dizer agora o que lhe interessa são as questões internas. Portanto, a América não pode continuar pelo mundo a curar o mundo de todos os seus males e de todos os seus demónios. Agora o que temos de tratar é da nossa própria casa. O Obama chegou a usar uma expressão National Building at Home, portanto, construir nação dentro de casa. Mas depois, por força das circunstâncias, acabou por facto não ser completamente assim. Sobretudo no período de George W. Bush, na sequência do 11 de setembro, de facto os Estados Unidos da América passaram mais tempo no exterior, em guerras periféricas, no chamado Grande Médio Oriente, que era uma aberração que ia da Mauritânia até à fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Algumas destas zonas nem sequer são Médio Oriente. Em guerras periféricas que ainda para mais estavam condenadas a ser mal sucedidas, e uma delas ainda para mais foi completamente desnecessária e que veio destruir os equilíbrios de poder no Médio Oriente, e ainda hoje estamos a pagar caro o erro da intervenção militar no Iraque. Portanto, de facto, os Estados Unidos acabaram por estar demasiado tempo envolvidos em questões externas em vez de estar a tratar dos seus problemas dentro de casa, e há uma reação muito grande da opinião pública que está farta, tem uma fadiga da guerra. E isto é complicado. Bem, em parte eu acho que esta fadiga da guerra não foi o fator único, mas ajudou a eleger quer o Obama, quer o Trump. E por um lado. Por outro lado, enquanto estavam a fazer isto, a América de facto não tratou de vários problemas em casa. Uma coisa que é muito falada, que é importante, que é toda a reconstrução das infraestruturas da América. Estradas, ferrovia... Estradas, aeroportos, portos... Sim, está decrépita, não é? Em muitos casos está decrépito. E isto tem uma dificuldade adicional, que é
os Estados Unidos da América tiveram tanto tempo envolvidos no exterior, fazendo inclusive recorrendo ao poder militar, que hoje em dia a opinião pública não quer ouvir falar disso. Ora, uma grande potência tem que ter sempre a faculdade de usar o poder, e inclusive é de fazer a guerra quando é necessário. Por isso é que tem poder, senão se tem o poder e não o pode usar, de pouco lhe serve. E os Estados Unidos têm esse poder, de longe ainda o maior poder do mundo nos dias de hoje, mas hoje em dia é muito difícil por razões internas usar esse poder. E situações recentes como a do acordo que aconteceu recentemente no Médio Oriente são apenas estratégias eleitorais ou, como foi acusado, ou seja, daquilo servir apenas para as eleições, ou resultam de uma tentativa de pacificação, nomeadamente Israel e os seus vizinhos, com a mediação americana e, neste caso, com o acordo que aconteceu recentemente com os Emirados Árabes Unidos, que se relaciona depois também com uma tentativa de appeasement com a Coreia do Norte. Ou seja, estes epifenómenos são alguma estratégia, eu diria, global, ou são apenas ações específicas? Eu acho que, evidentemente, terá dividendos internos. Sim, não é? E não é por acaso que também é anunciado na véspera das eleições e dizem, não sei se é verdade, vem outro acordo, não é? Vem outro acordo, o acordo, o grande acordo. O Egito? Não, isso já existe. Com a Arábia Saudita. Com a Arábia Saudita. O Egito foi dos primeiros. Sei que não foi mesmo o primeiro no tempo do Sadat. Mas, independentemente disso, eu acho que... E estou a fazer análise, não estou a defender, nem estou a fazer análise. Eu acho que a administração de Trump leu bem a conjuntura atual do Médio Oriente e percebeu que havia uma oportunidade única de fazer o que está a fazer. No fundo, é formalizar a excelente relação que já havia no terreno entre Israel e as potências sunitas da região, que funcionavam já como, na prática, uma quase-aliança. E o que ele está a fazer é formalizar isso através dos acordos de paz com o Bahrein, isolando os xiitas, o Irão em particular, exatamente, a grande potência xiita que é o Irão. Já há algum tempo que desde a guerra, na verdade, do Iraque, que o grande problema no Médio Oriente é a ascensão do Irão e, já agora, a pretensão do Irão a ter armas nucleares, a tornar-se uma potência nuclear. Isso fez com que a questão israelo-palestiniana passasse para uma espécie de rodapé, ou uma questão secundária no Médio Oriente. E fez também com que as potências sunitas, rivais da potência xiita, rivais dos xiitas e da grande potência xiita, que é o Irão, se aproximassem de todos os países da região que permitissem conter a ascensão do Irão. E foi o que aconteceu. Todas as potências sunitas, estamos a falar, também a Arábia Saudita, na prática têm já há bastante tempo uma excelente relação com Israel, e o que a administração de Trump fez foi perceber isto e aproveitar e formalizar, através destes acordos de paz que estão a existir e que vão continuar, tudo indica, formalizar uma realidade que já havia no terreno e, desse ponto de vista, é um sucesso. Mas terá dividendos eleitorais? Ou já não é assim tão relevante, tendo em conta que a memória da guerra começa a esvanecer, não é? A memória da guerra era muito viva na eleição de Obama, talvez nas duas eleições de Obama, talvez na primeira de Trump, agora se calhar já começa a ser um bocadinho, ou seja, já não associamos tanto. Eu acho que tem ainda está forte. Eu acho que tem efeitos eleitorais. Em primeiro lugar, porque isto é apresentado uma liderança forte. Não só, e como medidas necessárias para os Estados Unidos se retirarem da região. Okay. Isso é o que os americanos querem ouvir. É sair daquele pandemónio. Todo um sítio. Síria, Iraque, Afeganistão. Bem, o Afeganistão não é região, mas dentro do conceito de Grande Médio Oriente é região. E o Trump está precisamente a apresentar isso. Mas aí não há nenhuma diferença face a Biden. Não há nenhuma diferença face a Biden. Porque a pretensão é a mesma dos democratas. É afastar-nos daquela região. Aliás, por isso é que foram críticos da guerra do Iraque. Portanto, no âmbito da política externa para o Médio Oriente, não há muita diferença entre Trump e Biden, tirando a questão mais vocal de um e do outro. Não há diferença nas propostas. Nas propostas, sim, é isso. Mas há diferenças para o Médio Oriente significativas, mas nas propostas no que estamos a falar não há. Agora, o Trump pode sempre dizer, eles propõem isso, mas não fizeram, e eu estou a fazer. Sim. Embora na prática uma parte da retirada do Iraque até foi negociada pelo George W. Bush e foi implementada pelo Obama, embora tenha permanecido lá com sim, pequeno, 20 ou 30 mil tropas. Sim. Mas do Afeganistão quem está a retirar é o Donald Trump. Isso é um ativo que ele tem para apresentar na eleição. Sim. Em relação às visões para o Médio Oriente, elas são substancialmente diferentes. E a grande diferença tem a ver com... São duas grandes diferenças. A primeira é o que fazer com o Irão.
A estratégia do Trump é claramente uma estratégia de confrontação. E de isolamento. Não é? E de isolamento, exatamente. E de isolamento diplomático. A estratégia do Obama-Biden era de engagement, de Tentar a relação. Não é? pelo menos de tentar uma acomodação com o Irão na região. Um bocadinho mais idealista? Eu acho que, não sei se partia de idealismo, eu acho que eles são formas diferentes de ver as coisas. Eles partiram de um pressuposto que foi este. O problema mais complicado de todos é o programa nuclear iraniano. Portanto, o que nós vamos fazer, antes de mais nada, é um acordo para adiar, para travar o programa nuclear iraniano e, se possível, Eles desistam impedir da que eles o tenham. E, portanto, fizeram o acordo nuclear iraniano nesse pressuposto, embora o acordo só permitia ganhar tempo, não permitia travar, e tinha, de facto, algumas debilidades. Enfim, agora não vou entrar por nomes técnicos, mas na questão das inspeções, na questão dos mísseis balísticos, etc, etc. O Trump tinha uma visão completamente diferente. O Trump achava que o acordo estava a ser benéfico para o Irão, porque com o levantamento das sanções estava a dar dinheiro ao Irão, porque o Irão estava a usar para financiar os seus proxies todos na região, escalando a tensão na região. Na verdade, as histórias têm sempre dois lados. Houve uma escalada por parte do Irão e houve uma contra-escalada, ou também uma escalada por parte dos inimigos do Irão na região. Mas são duas coisas, é uma diferença grande. A outra diferença grande tem a ver com a Arábia Saudita. Claramente o Trump tem um alinhamento completo com a Arábia Saudita e o Joe Biden, tal como o Obama, tem posições bastante mais críticas em relação à Arábia Saudita. A Arábia Saudita também vai jogar muito na próxima eleição, no dia 3 de novembro, nos Estados Unidos da América. E há pouco também referi a questão da Coreia do Norte, ou seja, é a grande novidade face às administrações anteriores, porque as administrações anteriores também tiveram sucessos e insucessos no Médio Oriente, mas vermos um presidente americano na Coreia do Norte foi assim um pequeno marco na relação entre estes dois países. Mais uma vez, tem algum tipo de significado futuro, além daquele momento, ou alguma leitura, nomeadamente para permitir alguma calma com as relações com a China, esta aproximação à Coreia do Norte? A questão, duas coisas, a questão da Coreia do Norte e depois a questão da Ásia em geral, de forma muito rápida. Na questão da Coreia do Norte, o Trump tem um mérito, que foi, quando o Trump tomou posse, havia uma escalada grande. Antes de mais nada, havia um avanço enorme do programa nuclear da Coreia do Norte. Aliás, a primeira coisa que o Obama disse ao Trump, quando se encontraram para passar o testemunho, foi a questão de segurança mais imediata, mais grave que tem que lidar, é a questão da Coreia do Norte. Foi nestes termos que o Trump pegou no assunto. E a seguir houve uma escalada enorme na tensão. Nós já não nos lembramos, mas houve ali um ano, acho que 2018, se agora a memória não me falha, que se falava da possibilidade séria de uma guerra entre os Estados Unidos da América e a Coreia do Norte, com milhões de mortos. Já estamos muito longe disso. Houve uma inversão na relação e uma descalada da tensão. Isso foi mérito do Trump. E eu sempre defendi a cimeira entre o Trump e o Kim Jong-un, precisamente porque achava que a cimeira era uma grande oportunidade para se inverter a escalada de tensão entre os dois países. Agora, é preciso que... E, de facto, a Coreia do Norte parou o programa nuclear. Agora, é preciso que dê mais resultados. Este já não foi mau para já, porque cria um campo para negociar. No caso da China e do resto da Ásia. No caso da China e do resto da Ásia, aí há várias coisas, mas aquela que eu acho que é mais importante, e agora mais uma vez não estou a defender, estou apenas a analisar, é que o Trump, a questão da ameaça da China para os Estados Unidos da América não começa agora, começa pelo menos com o George W. Bush. E, na verdade, até com o Bill Clinton, mas por uma forma diferente, que o Bill Clinton defendia que se nós integrássemos a China na ordem internacional liberal, a China acabaria por ser, como nós, uma democracia liberal, era uma questão de tempo. Isso sim é um idealismo, para não dizer quase uma visão infantil, e um desconhecimento profundo da história da China. E tem todo o direito. A China Na tem todo altura o direito também era de não ser normal, assim. não é? Na altura do Clinton, em que estávamos a viver um êxtase da ordem liberal internacional que tinha vencido tudo, aquilo que falávamos há pouco, antes do Fukuyama. Portanto, é normal que o Bill Clinton entre no jogo e acredite profundamente nisso. Também com as reformas que o Deng tinha feito na China, parecia tudo que de facto a China ia ficar democrática. E achas que foi um erro? Acho, já achava na altura,
embora ainda fosse um jovem na altura, já achava na altura. Porquê? Porque o problema é este. Nós, se considerarmos a história de tempo longo da China, nós não podemos pretender, já alguém disse isto, não sou eu, não é original, nós não podemos pretender que um tigre, mesmo que é bebê, vá permanecer bebê a vida toda. O tigre é de crescer. E foi o que aconteceu na China. O tigre cresceu e hoje é um grande tigre. Mas isso é o normal, porque até ao século XIX e durante Quem mandava era a China. a grande potência, é mais difícil porque em termos militares não era bem assim, mas a China era uma grande potência e até do ponto de vista económico era a grande potência. E isto durante, estamos a falar de 4, 5 mil anos de existência da China. E por isso eu sempre achei que o mais normal era o que está a acontecer agora. E o Trump teve o mérito de perceber que a prioridade absoluta, e mais uma vez não estou a defender, estou a analisar do ponto de vista norte-americano, que a prioridade absoluta para os Estados Unidos da América era a sua relação com a China e a grande ameaça para os Estados Unidos da América vinha da ascensão da China, em vez de andar os Estados Unidos distraídos com outras questões secundárias, como a questão do terrorismo. Até por uma questão financeira e de soberania económica, tendo em conta a questão da dívida americana e da relação e o enorme déficit comercial. O enorme déficit comercial com a China, ou seja, joga-se também aqui muito aquilo que é o futuro depois do dia-a-dia da economia americana, não é? A questão chinesa é uma questão não de segurança externa no sentido de ameaça ao terrorismo, acreditamos nós que não passa pela cabeça dos chineses ir explodir torres em Nova Iorque, mas há um tema que depois tem impacto na vida dos americanos, que é a questão das empresas, da desvalorização da moeda, da capacidade exportadora dos Estados Unidos versus a capacidade exportadora da China, de serem concorrentes numa série de setores, e portanto aí, ou seja, era necessário algum tipo de ação, não é, por parte dos Estados Unidos, tendo em conta o déficit que existe hoje entre os Estados Unidos e a China, em termos comerciais. Sim, e as questões da propriedade intelectual e as questões da deslocação de empregos e de empresas. Agora já não é tanto para a China, é para outras áreas da Ásia, mas durante muito tempo era para a China. Por isso eram questões bastante importantes. Para não falar também das questões militares, porque a China tem-se vindo, de forma perfeitamente legítima, tem vindo a militarizar-se. O maior exército do mundo neste momento. Em termos de numéricos. homens em termos de numéricos, homens é. Claro, então 1,4 bilhões. Sim. Tem que ser, não é? Sim. Mas em termos de forças armadas, de capacidades militares... Sim, mas o maior investimento ainda é o americano. Em percentagem do orçamento total, não. É o americano. E a China em segundo lugar. Pois é, a Rússia, sim. A Rússia tem vindo a investir sobretudo em áreas muito específicas do armamento nuclear, sobretudo ao nível da tecnologia de mísseis balísticos, e parece que em algumas categorias vai muito à frente. Mas é uma coisa nunca sabemos muito bem. Na Rússia, pelo menos com o Putin e mesmo na China, nunca se sabe muito bem se podemos confiar nesses números ou nesses factos, porque... Mas pelo menos as informações norte-americanas estão a levar muito a sério. No último, dois documentos fundamentais, que é... Bem, foram três, mas neste, que é... Nós temos uma coisa que se chama-se Estratégia de Defesa Nacional, talvez traduzindo para português seja a melhor maneira, e um outro não sei traduzir, que é o Nuclear Posture Review, sobre as questões nucleares. Eles levam muito a sério estas questões. Os Estados Unidos continuam a ser de longe a maior potência militar do mundo. O que eles dizem, mas isto não é relevante, é que eles chamam atrofia estratégica. O que é a atrofia estratégica? É o diferencial do poder norte-americano, embora os Estados Unidos tenham ainda grande superioridade, mas o diferencial do poder norte-americano comparativamente com o poder chinês e com o poder russo diminuiu. E o que o Trump quer é recuperar esse diferencial, portanto, inverter a atrofia estratégica. Até porque a China está a militarizar-se cada vez mais, segundo o que estava a dizer há pouco. Está a militarizar-se cada vez mais, está a investir fortemente nas Forças Armadas, está... E o que é que podemos esperar de uma administração de Joe Biden nessa área, na área da saúde, que é um grande tema agora? Ele pode ir contra um Congresso, neste momento não irá, mas numa possibilidade do Congresso virar republicano, poderá passar ordens executivas ou não? O que é que podemos esperar caso Trump perca estas eleições?
e Joe Biden vença, como é que seria? Isso também é uma questão interessante, porque nós temos falado, e naturalmente, muito das eleições presidenciais, e é natural, até porque o Trump é uma figura altamente polarizadora das Fala-se atenções mais de Trump do mediáticas. que Biden, é isso? Sim, o O Biden Biden não é também. muito. O Biden não tem muito carisma, não. O Biden também não tem muito carisma. Sim. Anda Também a dificilmente galvaniza muitas pessoas até. Ou seja, E há quem diga que eu não quero ser. Como é que eu posso dizer isto de uma forma simpática? Há quem diga que ele se está a fazer de morto como por uma questão tática, porque quanto menos aparecer, melhor. Porque o Trump com os erros todos e com a Exato. estratégia dele morre pelo caminho. Não, isso Com a pandemia. E também por causa dos progressistas democratas, ou achas que não? Porque o Partido Também. Democrata, os progressisst estão muito. Quer dizer, estavam à espera. E que também não o adoram, não é? Também. Não o Pronto, adoram, é isso. não Ele adoram está Joe mais ao Biden. centro. É bem visto, porque ele tem que fazer ali uma espécie de quadratura do círculo. Exato. E tem que agradar A Pelosi, ao ao Sanders, Cássio Cortez, à ao Cortez. Sanders, à Elizabeth Warren. Não é fácil. À Hillary Clinton, ao Bill Clinton, quer dizer, o Bill Clinton. Ao Obama. Ao Obama. Então, é quase comparar. Bem, não é melhor não dizer isto, já ia entrar numa coisa de política interna portuguesa, é melhor não dizer. É quase comparar setores completamente. Partidos diferentes. Dentro do mesmo partido. Desde uma plataforma, não é? Por isso é que eles usam, Mas o que eu queria por isso dizer é que eles usam a palavra plataforma. A plataforma dá uma ideia de esta maior abrangência de progressistas, moderados, as alas mais radicais do Partido Democrático. Tipo o PSD a tentar agradar ao Bloco, não é? Não. Se quem agrada ao Bloco é o PS. Isso está bem. Mas essa é a dificuldade de Joe Biden. Mas eu queria dizer uma coisa que é importante em relação a essa pergunta, que é, nós falamos muito das eleições presidenciais, isso as pessoas sabem, mas já que estamos aqui a falar para toda a gente, mas há também eleições no mesmo dia, há muitas eleições. Para o Congresso mas, e para o Senado. mais importantes todas para a totalidade da Câmara dos Representantes e para um terço do Senado. E pode haver, as sondagens não indicam, mas neste momento, mas pode haver mudanças. Neste momento há uma maioria democrata na Câmara dos Representantes e uma maioria republicana no Senado, mas há cenários que podem passar por ou maiorias democratas nas duas câmaras ou maiorias republicanas nas duas câmaras. As duas coisas são igualmente estão igualmente em aberto neste momento. E se isso acontecer, vai alterar, independentemente de ganhar o Trump ou ganhar o Biden, vai ter um impacto grande na capacidade que o próximo presidente tiver de exercer o seu poder. Se o Biden tiver que lidar com uma Câmara dos Representantes e com um Senado republicano, ficará altamente limitado, se não mesmo bloqueado, a capacidade de atuar. E o mesmo se diga do Donald Trump. Aliás, como aconteceu, já tinha acontecido com o Obama, desde que o Obama perdeu a maioria nas duas câmaras, e aconteceu com o Trump desde Aliás, que com o perdeu. impeachment, não é? O impeachment, exato. Só foi possível o impeachment quando os democratas conseguiram a maioria na Câmara dos Representantes, passou na Câmara dos Representantes, mas depois não passou no Senado. Eu tenho mais uma questão. Antevê-se uma eleição também bastante polémica, fruto do contexto de votação, do voto por correspondência. É possível voltarmos a ter uma eleição tão polémica como e tendo em conta também a diferença de delegados que no colégio eleitoral parece ser bastante reduzida, ganhe quem ganhar. É possível voltarmos a ter uma eleição semelhante à eleição de 2000, quando Bush ganhou Al Gore e houve sempre uma mancha em torno daquela eleição, com os votos da Flórida. Antevê-se a possibilidade de uma eleição bastante polémica, até porque Trump tem cavalgado a onda, os democratas têm cavalgado a onda a dizer que Trump quer ganhar na secretaria, o Trump diz que os democratas querem ganhar na secretaria, portanto faz alguns apelos assim um pouco meio bizarros, que as pessoas votem duas vezes, e entre o voto por correspondência e o voto físico, antevê-se essa... com os dados que temos hoje. Não é? Sim. Pode ser depois calma a situação. Eu não quero ser pessimista. Pior que isso, dramático, mas eu acho que aquilo pode ser dramático, porque além dessas razões todas que estavas a dizer, que vamos ter uma eleição altamente disputada no colégio eleitoral, o número de grandes eleitores vai ser tudo ela por ela. Nos estados de swing states estão em disputa, provavelmente quem ganhar vai ganhar por muito pouco. Aliás, em 2016 Sim. O Trump ganhou em alguns, Michigan, 11 mil votos, 12 mil votos. Deste ano. Se juntarmos a isto a hipótese de haver um voto por correio maciço, o voto por correio já havia antes. Sim, já havia antes. Mas era limitado e para condições, para pessoas em situações muito particulares, militares em serviço no estrangeiro, etc. Neste caso pode haver um voto, aliás já está a haver, um voto por correio maciço. Ora, isso, ainda para mais no estado em que estão os correios norte-americanos, isso pode levar a que
por hipótese, agora não estou a dizer que vai ser exatamente assim, mas numa hipótese extrema, nós chegamos à data da tomada de posse do presidente e ainda não sabemos qual é o resultado das eleições presidenciais. Não se esqueçam quando foi 2000 o Bush-Gore, só soubemos em dezembro, e a tomada de posse é em janeiro, eu sei que é 22 de janeiro, mas é em janeiro, e só sabemos em dezembro e porque o Al Gore desistiu. Porque se ele não tivesse descido, aquilo não podia continuar. Porque depois o que é que acontece? Depois o que acontece é... Os tribunais estaduais. Vai-se para os exatamente. Estaduais, depois, é isso. Até subir ao Supremo, e depois há recurso, não sei o quê. Portanto, nós podemos ter aqui o imbróglio, que é péssimo para os Estados Unidos da América, com as duas partes, pelo menos uma delas a cantar vitória, e com os apoiantes dessas partes a acreditar na vitória, com as pessoas a virem para a rua manifestar-se. Em cima das atuais manifestações. Nós tivemos assim, das manifestações, e numa altura altamente polarizada e altamente radicalizada, em que os eleitores estão de facto altamente radicalizados, pode inclusive ser uma coisa bastante violenta. Mas nós tivemos isso, de uma das partes a cantar vitória, sem sequer termos esses problemas dos votos. Em 2016, os democratas e mesmo republicanos que queriam Hillary Clinton, vendo e olhando para Trump, estavam a cantar a vitória da Clinton. Todos os jornais norte-americanos parecia que já cantavam vitória meses e meses antes. Como se o Trump fosse um palhaço e de repente o Trump ganha e é um choque para toda a gente. Achas que isso pode acontecer agora ainda mais? Ou seja, primeiro porque é um segundo mandato e portanto as pessoas, caso o Trump ganhe, poderão ficar ainda mais chocadas e ainda mais... há palavra em português, outraged mesmo, enraivecidas. E depois, por esta questão dos votos e da contagem de votos, e que poderá ser complicado, crees que ainda... E agora temos assistido a uma revolta civil, que já não víamos nos Estados Unidos quase desde os anos 60, portanto os Estados Unidos estão muito a ferver em água quente. Achas que estas eleições podem... Sim, pólvora, podem mesmo explodir com a ordem americana, ou achas que é difícil? Eu acho que podemos vir a ter momentos muito complicados e violentos nos Estados Unidos da América. Não estou a querer ser apocalíptico. Já houve momentos violentos no passado, quando foi o Bush-Gore, houve momentos violentos, mas eu acho que vai ser muito pior. E depois há este contexto todo de manifestações que já estão a existir, um pouco por todo lado, ligadas à questão do racismo, mas que eu acho que transcende isso, com uma enorme insatisfação que existe, uma enorme radicalização que existe. Mas, sobretudo, eu acho que pode ser complicado se nós, de facto, demorarmos muito tempo a saber quem é que ganhou. Porque se nós soubermos rapidamente quem ganhou, se for o Trump a ganhar, não tenho dúvidas nenhumas que o Joe Biden fará um discurso a chamar à união e a pedir às pessoas para que se manifestarem de forma ordeira e pacífica, etc, etc, etc. Mesmo que só fale no dia a seguir, como Hillary Clinton fez. Exato. Só falou no dia a seguir. Mas por acaso... Mas mesmo sobre o Trump, eu acho que ele, quer dizer, ele provavelmente não o fará assim, mas depois as instituições obrigam, quer não. Há aquela história que foi o Obama que obrigou a Hillary a fazer, ou seja, nunca sei se é verdade ou não, mas conta-se que foi o Obama que obrigou a Hillary Clinton a fazer um discurso de concession speech, não é? Ou seja, foi o Obama que disse: tens de fazer isto, tens de ligar ao vencedor e tens de fazer este discurso. Pelo menos parece que ele falou com ela, sim. Mas, e do ponto de vista, nós temos falado sempre mais de Trump isolado, já falámos um pouco do Partido Democrata e da necessidade de agradar a uma plataforma que vai de um centro moderado até à extrema-esquerda americana. E o Partido Republicano, como é que está no meio disto? Ou seja, capitulou face a este presidente? Ou ainda existe Partido Republicano? Ou só se vai-se perceber quando acabar os anos de Trump? O que é que aconteceu a este Partido Republicano? Isso é uma boa questão. E é uma questão que até transcende do Partido Republicano e transcende os partidos norte-americanos. Tem havido uma profunda transformação dos sistemas político-partidários. Nos Estados Unidos da América está acontecendo na Europa também. E dá-se a vários níveis. Talvez para responder mais diretamente à pergunta, demorar muito tempo, dá-se a nível dentro dos partidos que existem e continuam a existir, mas estão transformados numa coisa bastante diferente. E isto, em alguns casos, se dá mesmo, nos Estados Unidos é mais difícil por causa do sistema eleitoral, sim, mas está-se a dar também noutros países, em alguns casos já aconteceu, noutros está a acontecer, com o desaparecimento de determinados partidos e o aparecimento de novos partidos. Basta pensar, por exemplo, o que aconteceu em Itália, em Espanha. O que está a acontecer em Espanha, o que aconteceu em França, etc, etc, etc. No caso do Partido Republicano,
se nós pensarmos bem, isto já vinha de trás. Eu até se calhar iria mais atrás, mas só para dizer aquilo que eu acho que é razoavelmente fácil de ver, nós não nos podemos esquecer que, a seguir à crise, ao colapso financeiro e ao colapso do Lehman Brothers, à crise do subprime, houve um movimento popular na área republicana, transcendeu o Partido Republicano, mas era sobretudo na área do Partido Republicano, muito forte, foi o Tea Party. Isso já era uma mudança importante em curso no Partido Republicano. E também havia nos democratas, com o 99% e o Occupy Wall Street. Só que como os democratas estavam no poder, conseguiram incorporar, institucionalizar estes movimentos. Os republicanos estavam na oposição, não conseguiram. O Partido Republicano já estava em crise e em transformação há muito tempo, mas já não falo do que aconteceu nos anos 90, com aqueles movimentos do Newt Gingrich e outros. Mas sobretudo depois da crise do subprime, isto foi claramente, o Partido Republicano começou a mudar bastante. Eu acho que o Trump, de alguma maneira, é o culminar desse processo que começa muito antes, mas ele próprio é uma revolução dentro do Partido Republicano. O Trump costuma dizer-se com piada, mas eu acho que não é só piada, fez uma OPA ao Partido Republicano e a OPA foi bem sucedida e o Partido Republicano hoje é uma coisa completamente diferente, inclusive até já viemos a falar de alguns dos seus valores, de algumas das suas ideias políticas, de algumas das suas propostas, uma coisa completamente diferente do que era antes. E mais, a elite do Partido Republicano, que agora muita dela até nem está a apoiar o Trump, é irrelevante. Como o Mitt Romney, por exemplo. Como o Mitt Romney, é irrelevante. Ou o John McCain, que já não está vivo, mas quando estava entre nós Aliás, também era crítico. Em 2016 e não conseguiu. Também era crítico de Trump. Sim. Mesmo os Bush, também a relação não é fácil. É péssima. Até por causa do Mike Pence, não é? Digo eu. A escolha. Mas que é do establishment republicano com Trump? Estás a colocar pelo facto de Trump ter escolhido o Mike Pence. Sim, de haver aqui uma aliança grande. Sim, o Mike Pence. Isso é por causa da escolha do vice-presidente. Sim, eu acho que é bastante estratégico. O Mike Pence é de facto uma tentativa de fazer uma aliança com alguns dos centros. O Mike Pence é o aparelho do Partido Republicano, um aparelho clássico, digamos assim, do aparelho da elite do Partido Republicano. Houve uma tentativa de fazer uma espécie de pacto com uma parte dessa elite. Mas, mesmo assim, o Trump faz uma transformação profunda do partido e o partido hoje é bastante diferente do que era antigamente e mais, posiciona-se do ponto de vista do sistema muito diferente, muito mais à direita. Quer dizer, não é muito mais à direita, porque é tanto de direita como de esquerda, como eu disse há pouco nas suas propostas, mas muito mais radicalizado do que estava no passado. E o centro moderado desapareceu. Isto está a acontecer também. E Trump gaba-se dos candidatos republicanos que não o apoiarem, perdem, não é? Ou seja, ele tem aquela postura arrogante dos republicanos que não estiverem comigo, não são reeleitos nas eleições locais, estaduais. Mas isso tem-se verificado, de facto. Okay. Mas isso não acontece. É a tal OPA. Estavas a falar da reestruturação dos partidos, que está a acontecer tanto nos Estados Unidos como na Europa. Mas queria-te fazer uma pergunta. O Karl Popper falava muito desta questão de um sistema bipartidário ser à partida melhor, e fazia muita confusão na altura, melhor do que um sistema multipartidário. Mas a razão é simples, é porque um sistema bipartidário força os partidos a renovarem-se e força a uma manutenção do establishment muito mais fácil. Ou seja, eu aqui tenho um Partido Republicano que perde as eleições e consegue diagnosticar o porquê de ter perdido, enquanto o Partido Democrata está no regime, o Partido Republicano altera-se e transforma-se para tentar ganhar as próximas. Portanto, há sempre aqui uma dinamização muito grande. Isso nota-se nos Estados Unidos, com a mudança sempre do Partido Democrata para uma coisa completamente diferente. O Partido Democrata, na altura, no século XIX e no princípio do século XX, era completamente diferente, e o republicano e vice-versa. E nota-se também em Inglaterra, os exemplos que falavas de uma grande alteração da ordem política em Itália, em Espanha, em França, são exemplos de um multipartidarismo. E, portanto, achas que isso vai acontecer nos Estados Unidos? Ou o bipartidarismo vai salvar mais ou menos o sistema e vai fazer com que nada colapse? Eu acho difícil, porque o sistema de dois partidos continuará a existir por causa do sistema eleitoral. Portanto, nós teremos sempre dois partidos. Eles podem continuar a chamar-se democrata e republicano. É preciso não esquecer que na história dos Estados Unidos da América nós tivemos partidos que apareceram e desapareceram. O Partido Federalista, o Partido Whig, o Unionista. Havia sempre... As razões que eles também existiam, que eles defendiam, também não tinham deixado de existir, ou pelo menos já não eram questões de classe, muitas vezes.
O Partido Whig era pró-inglês, depois houve a Segunda Guerra com a Inglaterra, de 1814. Deixou de fazer sentido. Deixou de fazer sentido. Os federalistas deixaram de fazer sentido porque a questão federal resolvesse. Portanto, é possível que isso aconteça. É verdade que os sistemas bipartidários tendem a ser mais duradouros por essa razão do que os multipartidários. Mas, primeiro, isso não invalida que os partidos, inclusive para poder sobreviver e o sistema poder sobreviver, se transformem profundamente e até para transformar numa coisa completamente diferente deles, ou mesmo surgirem novos partidos, sendo que num sistema bipartidário tão rígido como o norte-americano, um surgimento de um partido é o partido, enfim, tem que ser bem sucedido, depois leva ao desaparecimento do outro. Por um lado. Por outro lado, tem depois um outro efeito. É verdade que o sistema, por um lado, mantém-se mais tempo, mas também, por outro lado, tende a provocar aquilo que nos Estados Unidos tem sido chamada tribalização, que é, enquanto num sistema multipartidário há uma fragmentação, mas a fragmentação, que é o que está a acontecer em praticamente toda a Europa, mas a fragmentação permite, apesar de tudo, uma representação relativamente proporcional e plural da sociedade. Nos sistemas bipartidários, pelo menos no caso que eu tenho estudado, que é o norte-americano, a tribalização não permite isso e leva à criação de uma prática de duas tribos completamente radicalizadas e sem qualquer espécie de diálogo entre elas. O que é mais grave nos Estados Unidos, porque todo o sistema foi feito, o tal checks and balances, o sistema foi feito para não haver partidos inicialmente. Depois surgiram os partidos e o pressuposto do funcionamento do sistema é que os partidos se entendam. Consensos, não é? Se não se entender, o sistema bloqueia, que é o que tem acontecido desde, segundo o Fukuyama, naquele livro excelente que ele fez da ordem política, desde os anos, começa nos 70, mas depois 80 e 90, em larga medida. Por isso, independentemente do sistema poder não se transformar profundamente na sua lógica de composição entre os que são os dois partidos, nós vamos ter, já estamos a assistir, a uma transformação por outra via, através daquilo que se chama a tribalização. Eu acho que, sobretudo por uma razão, muito rapidamente, que é, e vem de trás, que é, houve uma ruptura, estava a acontecer uma ruptura entre os eleitores e os governantes, e a seguir à crise financeira de 2007-2008, e na Europa à crise do euro, houve a ruptura, faltava que era a ruptura emocional definitiva. E até lá o que nós estamos a assistir é gravado agora por outras coisas que foram acontecendo, variações da manifestação do descontentamento da população em relação aos seus governantes. E eu tenho dito que, pode-se estar enganado, mas enquanto o Trump apareceu... Estamos num epílogo do livro, é isso? Já estamos naquela fase final. Ainda pode ter várias páginas. O epílogo às vezes são enormes. Sim. Eu tenho dito que posso estar enganado, mas também temos que usar um bocadinho a nossa intuição para não ficarmos só naquela coisa que não sabemos o que é que vai ganhar. Eu acho que enquanto o Trump aparecer como um radical ao lado do povo contra o sistema e o Biden como um moderado do centro do sistema ao lado da elite, o Trump tem tudo para ganhar. O povo revoltou-se contra as elites. E isso não vai acabar, vai continuar. Provavelmente vai-se agravar se nada for feito. Sim. Tiago, portanto, retiramos e uma pergunta de um dos nossos ouvintes, Bruno Silpinto, é se a vantagem que Joe Biden leva agora será suficiente para sobreviver aos debates pré-eleições. Bem, há muita coisa que vai acontecer até às eleições. Os debates, a possível vacina, tudo indica que vão começar a vacinar antes das eleições, vamos ver se confirmam ou não. O estado da economia na altura, portanto, há muita coisa que pode acontecer. A questão dos debates é interessante, porque, por um lado, os debates, tudo indica que tenderão a não beneficiar o Joe Biden. Porque é quase impossível bater em debate uma pessoa como o Donald Trump por características particulares que eu agora não vou enumerar. E depois porque o Biden, de facto, não é particularmente famoso a debater. Agora, pode acontecer... Tanto que é conhecido pelas suas gafes. Exatamente, e com razão. Agora, pode acontecer aquela coisa do jogo das expectativas, que a expectativa é tão baixa em relação ao Biden nos debates, que toda a gente acha que ele vai ser arrasado. Mesmo que ele empate, parece uma vitória enorme e isso pode acabar por beneficiá-lo. Agora, eu acho que os debates são importantes, mas os debates só por si não são decisivos, a não ser que haja uma catástrofe para um dos lados durante os debates. Para além disso, quero dizer que, independentemente dos debates, independentemente de tudo o resto, a margem que o Biden leva agora de vantagem nos tais estados decisivos não é suficiente, mesmo que não houvesse debates, não é suficiente. Porque o que nós sabemos é que
forma muito rápida. As diferenças, como eu disse há pouco, os resultados só começam a ser relativamente credíveis nas últimas 2-3 semanas antes das eleições. Tudo o que sejam diferenças de percentagens inferiores a 5%, historicamente, podem virar e muitas vezes viram. Por causa do erro. Até por causa do erro, exatamente. Não, mas já fora da margem de erro, obviamente considero sempre a margem de erro, conta, mas para além disso, as próprias percentagens de diferencial fora da margem de erro têm que ser sempre superiores a 5%, porque historicamente, quando é inferior, vira. Quando é superior, já é mais raro virar. Neste momento, o Biden, tirando um caso ou outro, não leva mais de 5% de vantagem. Acho que neste momento ainda nem leva em nenhum estado decisivo. Para além disso, há um outro elemento importante, que há bocado esqueci-me de falar, que é aquilo que na sensibilidade se tem chamado a espiral do medo. Peço desculpa, não é do medo. O medo é a pandemia, é a espiral do silêncio. E o que é a espiral do silêncio? São aquelas pessoas que, quando questionadas em quem vão votar, têm vergonha de dizer que vão votar no Trump, por causa do seu sistema de ideias e dos seus valores, mas que depois, no silêncio da urna de voto, quando ninguém sabe, votam no Donald Trump. É por isso que muitas das vezes as sondagens falham. Aliás, com as devidas diferenças, a seguir ao 25 de Abril, acontecia isso com o CDS. O CDS tinha sempre muito mais do que as sondagens, porque as pessoas na altura tinham vergonha de dizer que votavam no CDS. Muito obrigada. Muito obrigado, Tiago, e, portanto, agora convidamos-te a partilhar um livro, uma ideia, um estado de alma, para fechar o nosso episódio do podcast de Quebra-Nozes. Mas se calhar, deixando de parte os estados de alma, então, o único estado de alma que eu tenho no meio disto tudo é que eu gostava que, independentemente do que acontecesse nas eleições norte-americanas, houvesse uma melhoria significativa da relação transatlântica, da relação entre a Europa e os Estados Unidos da América. E para Portugal, então, esse ainda é mais fundamental, porque, como todos sabemos, somos o único país completamente atlântico da Europa, com uma só fronteira com o mar, que é o Atlântico. O livro, já agora, não posso deixar de dizer que, e aliás, isto vai cair mal, devia ser um de vocês a dizer, que eu recomendo, apesar de tudo, que leiam um livro chamado Donald Trump, o Método do Caos. Eu sou suspeito que é meu e da Diana Solar, mas que é uma tentativa de explicar todo o fenómeno de Trump, que é válida independentemente do que vier a acontecer na próxima eleição. Muito bem, agradecemos assim ao Tiago Moreira de Sá pela presença e participação neste nosso episódio de regresso do podcast de Quebra-Nozes. Fiquem connosco, vamos voltar para mais episódios em breve. Obrigado.